Vamos à questão do Colégio Militar de Belo Horizonte, do ano 2016, e diz o seguinte, as propriedades das operações com números racionais envolvendo potências servem para agilizar a resolução de exercícios e problemas. Assinale a operação realizada corretamente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai analisar cada uma aqui das alternativas e verificar qual delas está desenvolvida corretamente, tá bom? Então vamos lá, eu vou trabalhar aqui, com a letra A, né? E eu vou trabalhar inicialmente aqui com esse produto aqui, 4 sobre 9 vezes 8 sobre 27, tá bom? Então, continuando aqui, o que vai acontecer, A gente sabe, pessoal, que esse 4 pode ser escrito na forma de uma potência, que no caso aqui seria 2 ao quadrado. E esse 9 também pode ser escrito na forma de potência, como sendo aqui 3 ao quadrado. O 8, pessoal, posso escrever na forma de potência como 2 elevado a 3. E o 27, na forma de potência, seria 3 elevado a 3. Analise o seguinte, olha, eu tenho 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Eu vou colocar aqui esse expoente 2 aqui em destaque. Vou colocar aqui de azul, certo? E esse 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3 também tem algo em comum, que é o expoente. Aí aqui eu vou colocar deixa eu colocar aqui de cinza, tá bom? Pessoal, por que eu fiz isso aqui, Porque quando você tem potências de mesmo expoente, você conserva o expoente e a operação que acontecia entre as potências passa a acontecer entre as bases. Então, no caso aqui, eu vou ter nessa situação, nessa primeira aqui fração, eu vou conservar aqui o expoente, que no caso aqui é o 2, certo? E a operação que acontecia entre as potências, que no caso aqui era uma divisão, passa a ocorrer entre as bases. Então, eu vou ter aqui, 2 terços elevado a 2. Aí, esse 2 aqui, vou colocar ele de azul. Cadê o azul aqui? Beleza. Agora, o mesmo vai acontecer com a minha segunda fração, onde eu tenho uma divisão aqui de potência de mesmo expoente. Então, eu vou conservar o expoente, certo? E a operação que acontecia entre as potências passa a acontecer entre as bases. Então, no final aqui é 2 terços elevado aqui a 3. E esse 3 aqui, eu já vou colocar ele aqui de cinza. Então, tá aqui, Tudo bem? Então, pessoal, o que nós temos aqui, Aqui nós temos uma multiplicação, de potências de mesma base, aonde essa base é 2 terços. Então, se você tem uma multiplicação de potência de mesma base, você vai conservar a base e adicionar os expoentes. Então, no final aqui eu vou ter 2 mais 3 aqui no nosso expoente, certo? Então, isso aqui vai resultar exatamente em 2 terços elevado a 5. E na alternativa aqui da letra A, ele fala que seria 2 terços elevado aqui a 6, Tá bom? Então, a gente observa, pessoal, que a alternativa a letra A, né? Ela está correta, ela está errada. Então, portanto, deixa eu colocar aqui, alternativa aqui A está errada. E ele está querendo a correta, né? Então, aí eu vou colocar isso aqui de vermelho, tá bom? Para indicar aí que ela está errada. E vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui, onde tem o 5, eu vou colocar aqui de vermelho, porque segundo a alternativa letra A, seria exatamente 2 terços elevado a 6. E nós encontramos 2 terços elevado a 5. Beleza? Então, nós fizemos aqui, a letra A. Vamos agora aqui para a letra B. Pegando aqui a letra B, vamos começar a efetuar, né? Aqui, 8 sobre 27 dividido por 4 nonos. Bem, pessoal, então eu vou fazer a mesma coisa. Esse 8 eu posso transformar em uma potência, que seria exatamente 2 elevado a 3. O 27 eu posso representar na forma de potência, 3 elevado a 3. O 4 eu posso aqui escrever na forma de potência como sendo 2 ao quadrado.
E o 9 também eu posso escrever aqui na forma de potência como sendo 3 ao quadrado. Bem, só um detalhe aqui, ó. Pronto. Então vamos lá então, ó. Agora interessante aqui na minha primeira fração, veja que eu tenho uma divisão aqui, ó, de potências e elas têm algo em comum, que é exatamente o expoente, que é o 3 aqui. Na minha segunda fração, eu tenho uma divisão aqui de potências e elas têm algo em comum, que é o expoente. Estou colocando aqui, ó, em destaque aqui de cinza. Então, quando você tem, pessoal, no caso aqui, uma divisão de potência de mesmo expoente, você vai fazer o quê? Você vai conservar o expoente, certo? E a operação que acontecia entre as potências passa a acontecer agora entre as bases. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui 2/3 elevado a 3. Aí esse 3 aqui, ó, colocando aqui de azul. Tá bom? Agora, na minha segunda fração, eu tenho aqui 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Tem algo comum, que é o expoente 2. Então, no caso aqui, ó, eu vou ter aqui 2/3 ao quadrado. Tá bom? E aqui, ó, esse 2, colocando ele aqui de cinza, né? Pessoal, nós temos aqui uma divisão de potências de mesma base. Então, nesse caso, você conserva a base e você vai subtrair os expoentes. Então, no caso aqui, ó, eu vou ter 2/3 elevado a 3 menos 2. Logo, vai resultar em 2/3 elevado aqui a 1. Bem, na letra B, ele fala que seria exatamente 3 sobre 2. Opa! Ó, a gente pode resolver aqui, ó. Quando nós temos uma potência, pessoal, aonde o expoente é igual a 1, o resultado é a própria base. Então, a gente vai ter aqui 2/3 e ele fala que seria 3 sobre 2. Então, vou até colocar aqui de vermelho para vocês notarem, ó, que foi completamente diferente, né? Então, também a gente pode aqui alegar que, no caso aqui, ó, a letra B, assim como a letra A, está errada, tá bom? Vamos trabalhar aqui agora com a letra C. Então, pegando aqui a letra C, ó. Vamos trabalhar com essa primeira fração aqui. Então, ó, nós temos aqui, ó, o quadrado de 8 sobre 27. Esse 8, escrevido na forma de potência, é exatamente 2 elevado a 3. O 27, na forma de potência, é 3 elevado a 3. Então, ó, a gente pode observar que eles têm algo em comum, que é exatamente o expoente 3 aqui, ó. Então, colocando aqui de azul. Se eu tenho aqui uma divisão, aqui, ó, uma divisão de potência de mesmo expoente, eu vou conservar o expoente e a operação que acontecia, pessoal, entre as potências, passa a acontecer entre as bases, tá bom? Então, no caso aqui, ó, eu vou ter aqui 2, cadê? Ó, 2/3 elevado aqui a 3, elevado aqui a 2, tá bom? Bem, aí deixa eu colocar esse 3 aqui, ó, de azul, tá bom? Aí, ó, coloquei de azul, beleza. Agora, se você analisar, nós temos aqui uma potência de potência. Quando você tem potência de potência, você multiplica os expoentes. É uma das maneiras de você resolver uma potência de potência. Então, você pode estar muito bem aqui multiplicando os expoentes. Então, eu vou ter aqui 2/3, certo? Elevado a quem? A 3 vezes 2 aqui, ó. Ok? Bem, então nesse caso aqui, multiplicando, eu vou ter aqui 2/3 elevado aqui a 6. Ok? Bem, na letra C, ele fala que seria 2/3 elevado a 5. Então, vou trocar aqui, ó, vou colocar esse 6 aqui de vermelho
para indicar que o correto seria 2/3 elevado a 5, segundo o que menciona a letra C. Mas a gente nota, né, que matematicamente seria 2/3 elevado a 6. Então, a C também está errada. Então, a C aqui, ó, ela está errada. Vamos trabalhar aqui agora com a letra D. A letra D, vamos começar a trabalhar com essa multiplicação aqui de frações, ok? Ó. Então, eu tenho aqui, ó, 8 sobre 27 vezes 1 sobre 125. Esse 8 aqui na forma de potência é 2 elevado a 3. E o 27, pessoal, é 3 elevado a 3. Ok? Esse 125, na forma de potência, eu posso escrever como sendo 5 elevado a 3. Ok? Ah, pessoal, agora dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa minha segunda fração, observa que eu tenho 5 elevado a 3. Então, se eu escrever o 1 elevado a 3 aqui, ó, não vai interferir em nada, porque 1 elevado a 3, a gente vai ter o valor igual a 1, tá bom? Ah, então agora o que eu vou observar? Ó? Nessa minha primeira fração, observa que nós temos aqui uma divisão aqui de potências. Eles têm algo em comum, que é exatamente o expoente, colocando aqui de azul. E quando eu vou na minha segunda fração, também tem algo em comum, que é o expoente aqui 3. Ó. Aí esse aqui eu já vou colocar de outra cor, vou colocar aqui de cinza. Bem, então, ó, se, pessoal, eu tenho duas potências, e no caso aqui, né, na primeira fração, estou tendo uma divisão de potência de mesmo expoente. Então, eu vou conservar o expoente, e a operação que acontecia entre as potências vai acontecer agora entre as bases. Então, eu vou ter 2/3 elevado aqui a 3. Então, aqui, deixa eu colocar aqui de azul, beleza? E o próximo aqui, pessoal, a próxima fração tem algo em comum, que é o expoente 3. Então, eu vou conservar esse expoente. E acontecia uma divisão entre as potências. Então, vai acontecer agora uma divisão entre as bases. Então, vai ter 1 sobre 5 aqui, ó, elevado a 3. Beleza? Agora, analisa o seguinte, ó. Analisa que aqui você tem uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Ah, então nesse caso eu vou conservar exatamente o expoente e a operação que acontecia entre as potências passa a acontecer entre as bases. Então nesse caso a gente vai ter aqui, ó, 2/3 vezes 1/5. Elevado aqui a 3, tá bom? Então, veja que tem o mesmo expoente aqui, tá bom? Ó, certo? Aí aqui eu vou fazer até o seguinte, ó. Aí aqui eu vou colocar em destaque, viu? Aí no caso aqui, ó, para dizer que tem o mesmo, beleza? Aí aqui eu vou colocar já a cor preta, mas vou colocar aqui em negrito, viu? Pronto, então tá aí, ó. E agora, pessoal, o que nós iremos fazer aqui, ó? Então, nesse caso aqui, vai acontecer o seguinte. Eu tenho aqui uma potência, onde a base é formada por uma multiplicação de duas, o quê? De duas frações. Então, a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 5 aqui resulta em 15. Ó. Beleza? Então, no final, eu vou ter aqui 2 sobre 15 elevado a 3. Vamos ver se é esse valor que é encontrado aqui na letra D. 2 sobre 15 elevado a 3. Opa! Então, aqui, ó, eu vou até colocar aqui de verde para indicar que está tudo certo, né? Na verdade, eu vou colocar aqui também, ó. Tudo aqui de verde para indicar que está correto, né? Então, nesse caso aqui, a letra D está correta, ó. Então, colocando aqui de verde, a letra D está correta. Tá bom? E agora, para a gente finalizar, vamos pegar aqui, ó, a letra E.
A questão quer saber o quê? Qual alternativa está correta, né? Então, até o momento é a letra D. Então, vamos torcer aí para a letra E. A gente encontrar o erro. Então, ó, pegando aqui a divisão dessas duas frações. Certo? Então, ó, eu tenho 125 sobre 8 dividido por 1 sobre 27. Então, ó, 125 na forma de potência é 5 elevado a 3. E o 8, pessoal, na forma de potência é 2 elevado a 3. O 27 na forma de potência é 3 elevado a 3. Ó, analisa que na minha última fração aqui, eu tenho 3 elevado a 3. Então, eu vou fazer o seguinte, esse 1, vou escrever também na forma de potência. Eu vou escrever, por exemplo, 1 elevado a 3 aqui, ó. Tá bom? Bem, por que eu coloquei 1 elevado a 3? Porque no meu denominador eu tinha uma potência de expoente 3, tá bom? Agora, analisa tanto aqui, ó, a primeira como a segunda, pessoal. Observa que tem algo em comum. Olha aqui, ó. Então, vou pegar a primeira, que é a primeira fração. Tanto o numerador como o denominador, que estão escritos na forma de potência, eles têm algo em comum, que é o expoente igual a 3. Quando eu vou na minha segunda fração aqui, o numerador e o denominador têm algo em comum, certo? Ambos estão na forma de potência e apresenta o expoente igual a 3. Então, olha para você ver, ó, quando você tem uma divisão de potência de mesmo expoente, você vai conservar o expoente, certo? E a operação que acontecia entre as potências passa a acontecer agora entre as bases. Então, no caso aqui, eu vou ter 5 sobre 2 elevado a 3. Então, aqui, ó, esse 3 aqui eu vou colocar de azul, certo? E na outra fração, eu vou ter aqui, ó, 1/3 elevado aqui a 3, só que agora esse 3 aqui, ó, a gente está colocando aqui de cinza, né? Beleza. Então, ó, nós temos aqui uma divisão de potências de mesmo expoente. Então, quando isso acontece, a gente vai conservar o expoente. E essa divisão que acontecia entre as potências passa a acontecer agora entre as bases. Tá bom? Então, olha aí, ó. Então, a gente agora vai efetuar aqui essa divisão, né, de 5 sobre 2 dividido por 1/3. Então, vamos lá, ó. Agora, olha um detalhe, pessoal. Quando a gente vem aqui, ó, na letra E, olha para você ver, ó, de uma divisão, ele já passou para uma multiplicação. Opa! Então, aqui, ó, eu já vou colocar aqui de vermelho. Sabe por que eu estou colocando aqui de vermelho? Porque na letra E, de uma divisão, ele transformou em uma multiplicação. Então, aqui já apresenta aqui o erro, tá bom? Mas eu vou dar continuidade no cálculo e vocês vão notar que nós não iremos encontrar 5/6. Então, continuando aqui, né? Pessoal, nesse caso aqui, ó, veja que ele representou aqui a divisão de duas frações de uma outra maneira. Aí, nesse caso, você vai fazer o seguinte, ó, 5 vezes 3 é que resulta em 15. Então, ó, 5 vezes 3 resulta em 15. Veja que o resultado eu estou colocando aqui no numerador. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, ficou no denominador. Então, aqui a gente finaliza o nosso cálculo, tá vendo? Ó. Bem, então no final nós encontramos aqui, ó, 5 sobre 2 elevado a 3. Então aqui, ó, vou até colocar aqui também de vermelho, certo? E a gente observa que ele encontrou aqui, ó, 5 sobre 6. Também nada a ver, né? Então, ó, então deu tudo certo, né? Então a gente encontrou apenas aqui uma alternativa correta, que foi exatamente aqui, ó, a letra D. Então, vamos finalizar aqui, né? Colocando aqui no material.
Então, ó, deixa eu ver aqui a parte da formatação. Tá tudo ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui também. Pessoal, então tá tudo certo aqui então. Beleza? Então nessa questão aí, ó, alternativa correta, a gente vai ter aí a letra D.